Bom dia a todos os meus queridos ouvintes. Hoje, nesta manhã, eu quero pregar sobre um tema que eu considero, aliás, todos os temas bíblicos, eles são de fundamentais importância para nossas vidas diariamente. O mundo é o que é. Mas hoje nós estamos tão flertados pelo orgulho deste mundo, por um sistema que quer anular Deus de qualquer forma. E a igreja, os crentes, devem saber que precisamos estar firmados na misericórdia de Deus. Esta salvação que temos, ela nos firma na misericórdia de Deus. Então vamos lembrar, você pode compreender sobre graça, mas graça que não expõe misericórdia de Deus, não é graça. Então nós temos que entender essas coisas para andarmos num mundo perigoso. Então eu quero trazer nesta manhã 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Lerei agora o texto. Então, vocês que estão com suas Bíblias, minha Bíblia é atualizada. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem também o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola ou carta nossa. Então, com suas Bíblias abertas e prontos para checarmos a verdade, eu quero orar. Senhor meu Deus, que esta mensagem que vem, obviamente, da Tua Palavra, vem do céu, da boca de Deus, que seja tocante aos corações daqueles que podem me ouvir. Ó Deus, que Tua graça seja conosco para edificar os santos, salvar os perdidos e, acima de tudo, engrandecer o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos ouvintes, a Bíblia inteira expõe uma salvação onde o crente está firmado na misericórdia. E, sem dúvida alguma, esse fato exige que essa segura casa da construção da nossa salvação, seja feita com os materiais eternos. Então, se você tem colocado algum material, numa linguagem figurada aqui, para a construção de sua vida espiritual, de sua salvação, você pode ter certeza que não serve. A casa vai ser demolida com o tempo. Lembra do tabernáculo? Quando Deus pediu, que mandou a ordem, deu todas as instruções para Moisés e Arão, e fosse feito tudo com material, conforme Deus descreve. Então, queridos, quero lutar com todo o vigor da minha alma para expor ao meu povo essa imensidão de salvação e que ela foi feita com um trabalho soberano. Estou firmando e reafirmando isso porque nós temos uma salvação humanista pregada hoje. Eu quero tirar os irmãos, meus ouvintes,
os que querem ouvir a palavra de Deus. Eu quero tirar dessa confusão, para voltar à palavra. E eu tomo esta passagem aqui de 2 a Tessalonicenses. Por quê? Vamos explicar aqui, queridos irmãos. Eu tenho que explicar à luz do contexto, senão os irmãos, obviamente, não vão entender. E vocês lembram bem que texto sem contexto é porque tem pretexto por detrás disto. Tá? O que aconteceu aqui? É que Paulo escreveu a segunda carta como um complemento da primeira carta. Na primeira carta, Paulo fala sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre o arrebatamento da igreja, ele trata sobre isso, dos acontecimentos finais, ali conforme o capítulo 5. Então, isso pode ter gerado na igreja lá em Tessalônica alguns problemas, confusão, o que vai acontecer. Então, foi necessário que Paulo desse essa segunda carta, enviasse para os irmãos, a fim de explicar um pouco sobre a escatologia, não de uma forma completa, mas naquilo que era necessário. Paulo deu umas lições rápidas, né? Então ele fala que o que vai acontecer quando estiver perto da chegada do anticristo. Quando o mundo estará respirando já, sentindo a fragrância da chegada do homem do pecado. E o mundo está caminhando para isso, e nós sabemos disso. Eu não quero dar uma mensagem escatológica aqui, mas eu quero apenas explicar isso para que os irmãos entendam onde está o texto em que Paulo está tratando aqui. Paulo fala como o mundo vai reagir e como milhares vão receber com carinho o chefe diabólico, que é o anticristo. Os detalhes desse assunto devem ser estudados com tempo para os que querem conhecer a escatologia bíblica. Mas eu quero mostrar aqui, nessa introdução, 2 assuntos importantes. O primeiro é o seguinte, é que Deus está mostrando em sua palavra o fato que o mundo, agora nesse tempo final, nessa era escatológica, nesse período das atividades terríveis do diabo, ele está mostrando que o mundo, mesmo vendo toda a bondade de Deus, mensagens do Evangelho pregada no mundo inteiro, ele está mostrando toda a disposição da criação de Deus. Então nós temos basicamente, nos finais dos tempos, 2 tipos de pregação. A pregação, a revelação normal, que é a criação de Deus, e o mundo não tem desculpa, nós sabemos disso, conforme vemos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas tem também a pregação especial, pregação do Evangelho. Então, para o mundo que poderá e pode ouvir a mensagem especial, que é o Evangelho, em nossa nação, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, não tem desculpa. Mas também não tem desculpa para aqueles que, vendo a criação de Deus, não dão glória a Deus. Então, aqui no Brasil, nós sabemos quanto muitos têm a Bíblia na mão, sabem das verdades eternas. E esse país nosso continua indo de mal a pior. Então, ninguém volvendo para a bondade de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui, queridos, é o seguinte, é que Ele está mostrando as razões por que Ele traz o juízo. Foi assim que Ele fez naquele período pré-diluviano. Ele deu aquele tempo, o tempo da misericórdia, o tempo da longanimidade de Deus, para mostrar o porquê o juízo dele. Ele dá tempo. É um Deus de misericórdia. Então,
o propósito de Deus para os homens é que os homens o adorem como Deus. Esta é a mensagem centralizada na Bíblia. Deus é o Deus de toda glória e não tem razão nenhuma para que os homens vivam no pecado. Não tem razão. Então, queridos, eles vão rejeitar o Deus da Bíblia, como rejeitam, e vão adorar o anticristo. A segunda lição é que Deus não salva os crentes. Agora, eu quero checar isso aqui com vocês, para que vocês entendam o que é misericórdia. Deus não salva os crentes, ou os pecadores que Ele quer salvar, porque eles fizeram uma decisão, porque eles tomaram uma decisão para Deus, porque eles se ergueram pela vontade natural deles. Não. Ele salva porque, qual a razão? Óbvia. O texto explica. O versículo 13 diz o quê? Entretanto, preste atenção aqui, vocês que estão com suas Bíblias abertas, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados. Aí ele segue dizendo, porque vocês fizeram uma decisão para Cristo? Não, não foi isso. Ele diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pronto. Eu poderia terminar a mensagem aqui. E vocês entenderiam. Mas eu preciso argumentar mais. A razão que Deus me salvou não foi porque eu fiz uma decisão. Não. É porque fui eleito. Deus me escolheu desde o princípio para a salvação. Os crentes sinceros, eles sabem disso. Os verdadeiros crentes não fogem disso, eles dão glória a Deus por isso. Se não fosse uma eleição divina, eu estaria contado entre aqueles que vão adorar o anticristo e que serão juntamente com toda essa impiedade do mundo e do diabo, serão jogados no lago de fogo. Coisa séria. Então, amados, veja bem, eu sou o que sou, salvo pela graça, porque houve um ato de misericórdia de Deus. E os atos de Deus não vêm por acaso. Ele não opera segundo as circunstâncias do mundo. Ele opera por uma ação preparada. Deus é o Deus da eternidade. E Ele faz todas as coisas segundo os propósitos eternos. Seria diferente com os crentes? Não. Seus propósitos eternos estão se cumprindo na vida do povo eleito. Então vamos agora para tratarmos desses assuntos. Eu tenho aqui, queridos, vamos dizer assim, 3 lições que são extraídas desse texto. A primeira lição é que a eleição é motivo claro e inequívoco da misericórdia de Deus. Eu vou basear aqui, nessa passagem. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque fostes eleitos, desde o princípio para a salvação. Vamos então à exposição do assunto. Em primeiro lugar, nossa eleição, a eleição de todos os crentes em Cristo, ela foi feita com base em sua graça. E onde tem graça, tem uma coisa que nós devemos saber. Não houve nada em nós. Se você adiciona qualquer coisa do homem no tocante à salvação, não é mais graça. Não tem. Porque graça, queridos irmãos, o que é? É Deus vendo o seu povo em Cristo. É Deus olhando os seus eleitos no amado.
Isso é graça. No momento que eu digo, Deus usou de graça, mas eu tive que fazer minha parte, completamente anulado isso. Não é graça. Paulo fala sobre isso. Em Romanos capítulo 11. No momento que tem um pedacinho de obras, graça deixa de ser graça. E onde a graça não opera, é desgraça. Agora, queridos irmãos, todos os crentes percebem isso. Todos os salvos percebem isso. Agora, de que maneira? Veja bem, eu vou expor aqui para vocês. Deus opera nos arrependidos. Deus só chama os arrependidos. Quem nunca se arrependeu dos seus pecados e foi a Cristo, sabe de uma coisa? A tal pessoa sempre quer adicionar a sua parte. Haverá sempre aquele pedacinho de orgulho manifesto nele. Ele vai revelar isso em sua vida, dizendo que lá dentro dele teve alguma coisa que Deus gostou dele. Ele foi bonzinho, ele fez uma decisão, ele teve a fé dele, foi ele que teve a iniciativa, mas os verdadeiros crentes não agem assim. Por quê? Qual a razão? E para Cristo é milagre. Completo milagre. Arrependimento é milagre. É por isso que muitos não gostam de pregar sobre arrependimento. Por quê? Ir a Cristo é Deus que atrai. Então, quando o homem se arrepende e se converte a Cristo, ele está indo ao Senhor porque Deus o atraiu. Consideremos essas coisas. E nós temos sempre que colocar a palavra de Deus em ação. Ninguém pode vir a mim, olha o que o Senhor fala, se o Pai que me enviou não o trouxer. Está vendo aí? Quando isso acontece, você vê os sinais disso. Arrependimento, humilhação, quebrantamento. Nem sempre esse arrependimento é visível da nossa parte. É do jeito que eu acho. Mas é a sinceridade do coração de um arrependido. Então, eu repito aqui para vocês. Arrependimento e a obra salvadora é milagre. Em Jeremias, Deus diz que ninguém pode dar um passo sequer para ele, se não for por ele chamando. É o chamado atração da graça. Ou, nas palavras teológicas, graça irresistível. Muito bem. Outro detalhe é que a eleição dos salvos ocorreu na eternidade. Agora você diz, lá vem o pastor Davi Sena, repetindo essas coisas. Mas não são argumentos derivados de mim. Não fui eu que inventei. Olha o texto. Ele vos elegeu desde o princípio. Estão vendo aí o versículo 13? Desde o princípio. Onde está o princípio de Deus? Quando fala princípio da criação, vem criação. Mas quando fala princípio aqui, não coloca a criação. Não está falando de Gênesis 1. Está falando de coisas que ocorreram na eternidade. Quando está fora dos meus pensamentos, de eu chegar lá. Mas sempre a Bíblia responde, não é verdade? Olha Efésios, quando ele trata ali naquele capítulo maravilhoso, que ele nos escolheu, naquela reunião, naquele conselho divino, ele reuniu e nos elegeu no amado. Versículo 6, capítulo 1. E eu estou, nesse caso aqui, usando a versão corrigida. A escolha foi feita no amado. Por isso que nós somos alvos da graça de Deus.
essa estrutura debaixo dos pés, crente, você não consegue andar. Não, você vai ficar titubeando. O galho que você pegar vai quebrar por ser podre. O lugar que você pisar vai revelar que tem um buraco na sua frente, você vai tombar. Você não consegue firmar a vida sem essa infraestrutura teológica firmada na verdade eterna da eleição. Isso nos dá humildade, quebrantamento, porque eu sei que isso veio de Deus. Minha expectativa é que você entenda isso. Vamos para a nossa segunda parte. Da segunda lição que temos aqui, a eleição tem, ou mostra ter, o firme objetivo e fundamento. Porque diz o quê, o texto? Desde o princípio, agora mostra o objetivo, para a salvação. O que isso vem a trazer de ensino para nós? Vamos lá. O primeiro ensino que tem aqui, baseado nesta parte, é que o objetivo foi a salvação nossa. Deus nos escolheu, conforme o contexto, para sermos salvos. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está dizendo claramente que se não fosse essa escolha, eu estaria juntamente com o mundo, mergulhado neste mundo, pronto para aceitar a marca da besta, tanto na mão como na testa. Eu estaria pronto a adorar os ídolos meus, e quando chegasse no fim, se eu porventura sobrevivesse no tempo final, eu estaria pronto para, juntamente com a multidão, adorar a imagem do diabo, assim como aquele povo da Babilônia adorou a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Não tem como. A minha versão em Adão foi para pecar. O resultado da queda não foi para seguir a Cristo, foi para seguir o diabo. Olha o que diz Efésios, que entramos neste mundo para seguir o currículo desse período maligno, desse século perverso, desde o começo até o fim. Está vendo aqui? A triste situação. Então, queridos, implica que a situação minha, quando disse que era para a salvação, a minha situação era grave. Ninguém salva alguém que está numa boa condição. Quando alguém vai ao médico chorando, gritando de dor, significa que ele está clamando ao médico. Doutor, me atende, eu vou morrer, eu preciso talvez de uma cirurgia, ou um remédio eficaz que combata o problema. Isso é salvação, que nós entendemos nessa linguagem figurativa. Ora, alguém que está morrendo ou afogando na praia, ele clama o socorro do salva-vida. O salva-vida não vai chegar para alguém que está numa boa, brincando com os filhos lá. Não tem problema nenhum. Então, salvação é isso. Quando a Bíblia usa o termo salvação, é para tratar de que eu estava perdido. Então, lembra o que Jesus veio fazer? Ele fala, em Lucas 19, o Filho do Homem, nota como ele se posta como Salvador. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O religioso? Não. O bonzinho? Não. O justo? Não. Ele diz o perdido. Quando alguém está perdido é porque ele está numa angústia terrível, numa situação calamitosa. Aí então ele clama por salvação. Ora, não é verdade isso? Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde há invocação, é porque tem alguém procurando um Salvador. No contrário,
não há necessidade de invocação. Então, toda a linguagem bíblica, toda aquela maneira de Deus se apresentar aos perdidos, sua mensagem, significa que alguém está perdido. Ou com sede, morrendo de sede, ou com fome, ou doente. É a linguagem divina, cheia dessa inspirada, essas inspirações de frases que eu possa, de uma linguagem que eu possa entender. Muito bem. Vamos lá. Segundo lugar, aqui. A Bíblia inteira mostra nossa condição e que Deus trouxe consigo tudo o que era necessário para a salvação do mundo. Você quer ver a mão de Deus? Ele é como um médico, que vem caprichosamente com todos os instrumentos para a salvação. Você quer um Deus que venha tratar das suas necessidades materiais? Não busque o Deus da Bíblia. Ele já deu tudo que você precisa. O mundo é um palco da justiça e da bondade de Deus. Você quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Trabalhe honestamente. Você quer ficar rico? Trabalhe e prospere com seus esforços, de uma forma justa e honesta. Não busque no Senhor essas coisas. Porque o trabalho dele é salvar. Ele veio para isto. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então você quer olhar a maleta de Jesus Cristo, por assim dizer, usando uma linguagem médica? Tem tudo ali que um pecador perdido precisa. Perdão, justificação, a remissão dos pecados, o que mais? Herança, a salvação eterna. E tudo tem nessa maleta da graça para os perdidos. Então, queridos, está vendo aí? O Senhor providenciou no Filho todo o dispositivo necessário para o pecador achar nele, somente nele, o que a alma precisa para herdar a vida eterna que é em Cristo e escapar do terror eterno que há de vir. Também houve o trabalho soberano em atrair. Claro, o que preparou a salvação em Cristo, no Cordeiro dele, que seria sacrificado por nós, pelos eleitos, ele também trouxe nas ferramentas da graça o princípio, o modo dele atrair. Ele atrai o pecador. Quando Jesus foi em direção a Zaqueu, ele não olhou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele mirou o projeto eterno dele. Ali veio Zaqueu de encontro para ele, sem saber. Os princípios da graça operando na vida de um homem, que veio encontrar, veio Jesus e subiu numa árvore. Quando a graça não opera, o pecador se esconde. Quando a graça opera, o pecador vem. É impressionante. Quando Deus opera, os homens começam a buscar a Deus. Começam a desejar ouvir a mensagem certa. Começam a buscar a verdade. Enquanto não, eles se escondem de Deus. Eles estão atrás de mentiras. Salpicadinhos de verdade aqui e ali. Exatamente. Vamos então adiante. Houve também o trabalho maravilhoso do Espírito para que ele pudesse crer. Então, vejamos aqui o texto. Versículo
versículo 13 ainda. Desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Muitos acreditam que a fé é do homem. Tá bom. Agora, se você... Eu creio, sim. E a Bíblia fala que a fé brota no coração do homem. Mas qual fé? Qual fé? A fé comum a todos os homens? Isso não é fé bíblica. Os demônios têm fé. Os demônios creem mais do que muitos creem. Nós estamos tratando daquela fé que é oriunda ou que advém do autor e consumador da fé, Jesus. Teve um homem perfeito que conquistou uma fé perfeita. E este homem foi o Senhor Jesus Cristo. E ele passa esta fé aos eleitos. Então, quando Deus abre os olhos de alguém, que ele começa a ver, enxergar a verdade, é porque o autor da fé imprimiu no coração daquele pecador para ser salvo. Caso contrário, não. Então a obra é totalmente de Deus. Até para eu crer, Deus teve que mudar meu coração. Deus teve que arrancar meu coração de pedra e colocar um novo coração. Deus teve que arrancar a visão destruída pelo pecado e colocou uma nova visão. Deus teve que pôr o dedo dele no meu ouvido e dizer: Efatá, abre-te, para que eu pudesse ouvir a voz do Senhor. Então, queridos, esta é a mensagem. Eu quero ir agora para o terceiro ensino que aparece no texto. A eleição tem sua obra realizada. Veja o que diz. Versículo 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Lição preciosa. Veja como, quando o fundamento é certo, Deus vai construindo as lições de um modo maravilhoso. De um modo que você percebe que nunca vai ser destruído aquilo. Então nossa vida é firmada nessas coisas. Vamos lá. A próxima lição que temos aqui é a seguinte: que Deus tem o seu método soberano dele mesmo para chamar os seus eleitos. Qual? Qual é o instrumento? Diz o texto: pelo Evangelho. Agora a pergunta é: qual Evangelho? Tem muitos evangelhos hoje. Tem muitos. Jogaram fora o Evangelho bíblico. Hoje, a lógica que é pegar a porta estreita e tentaram alargar para entrar. Então mudaram muita coisa com o passar do tempo. Quando eu estou falando do Evangelho, aqui, eu não estou falando do Evangelho formulado ultimamente por muitos, para facilitar, para não ficarmos brincando com a autoestima, entre aspas, dos homens. Não, nós só temos um Evangelho, queridos irmãos. É um Evangelho que Deus dispõe, é o mesmo que os apóstolos pregaram. Foi o evangelho, com aquele Evangelho que eles não se dispuseram de nada daqui. Eles não usaram instrumentos musicais. Eles foram e pregaram. Pronto. Como vou determinar qual é o Evangelho? Por quê? Será que a Bíblia determina? Sim. Segundo a Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o Evangelho bíblico. O Evangelho da glória de Cristo. O que fizeram com o Evangelho hoje? Largamente.
retiraram a glória de Cristo e colocaram a glória do homem. Tornou-se um evangelho humanista e não cristocêntrico. O evangelho bíblico é o evangelho da glória de Cristo. Senão, torna-se um falso evangelho. Eu não posso mudar isso. Eu tenho que pregar o evangelho conforme Deus mandou que eu pregasse. A exaltação é da glória do Cordeiro. Eu não posso ficar pregando autoajuda. Eu tenho que pregar o que Deus mandou. O Cordeiro morto, crucificado, que ressuscitou, que salva o arrependido, que salva a alma contrita e quebrantada. É esta mensagem. Caso contrário, eu estarei pregando outra mensagem, chamada autoajuda. Ok. Outro detalhe que aparece no texto, que vocês podem perceber, é que entra a atividade humana. Porque Paulo diz aqui o nosso evangelho. Então, quando ele usa esse pronome possessivo, ele está dizendo o quê? Que aquele evangelho que ele estava pregando era o evangelho dele. Que Deus deu a ele. Que Deus comissionou para seus outros conservos ali. O evangelho com o qual ele entrou em Tessalônica. Que os eleitos se converteram, que deixaram os ídolos, tá? E passaram a servir a Deus. Esse é o evangelho. Pelo evangelho. Então, notemos bem que o evangelho, ele tem uma linguagem do céu. Então, ele é uma nova que vem do céu. A nova do evangelho já se fez ouvir aqui. Eis a nova. Nota como a Bíblia fala sobre isso. Então não pode ter nova daqui. Não pode ter nova do mundo. A nova é do céu. Se você quer ouvir uma mensagem celestial, então é o evangelho. Essas novas vêm de lá. Nós somos arautos de Deus para pregar essas novas. Nós não podemos mudar a mensagem. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Outro detalhe, irmãos, é que o nosso evangelho, ele foi dado àquele que Deus chamou para pregar. Por isso que o pregador, ele diz, nosso evangelho. Deus não confia esse tesouro a qualquer pessoa. Ai daquele que se levanta para tentar pregar quando Deus não chamou. Vamos adiante. Outra lição que se extrai desse versículo é que Deus tem seu modo de atrair também. Ele diz, nos chamou. Ou vos chamou. Está vendo aqui? Você é crente? Crente em Cristo? Deus lhe chamou. Não foi você que chamou Deus. Foi Ele que chamou. É o modo dele de fazer. Eu estava morto. Ele me chamou da sepultura. Você estava morto. Ele lhe chamou da sepultura. E é assim que ele faz. O que é que vemos aqui em Ribeirão Preto? Um verdadeiro cemitério. Almas mortas. Todas colocadas lá em seus sepulcros. E o que é que Deus faz? Ele chama pelo evangelho. Que luta. O evangelho é mais do que subir no púlpito e pregar. O evangelho custa luta. Custa batalha do dia a dia de um pastor. Custa uma luta com a palavra de Deus. Custa joelho no chão e oração. Custa sofrimento. Custa abandono. Custa ficar sozinho. Custa tudo isso para quem quiser pregar o evangelho. Ele não é benquisto. Não é querido por pregar isto. É o trabalho constante daqueles que foram chamados para isso. Vos chamou. Outro detalhe aqui. É que Deus tem um objetivo eterno no tocante aos seus eleitos. Veja o que diz o texto.
nosso, versículo 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para quê? Para alcançar uma vida melhor aqui? Não. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero explicar rapidamente sobre isto. Tem duas lições que elas pululam perante nossos olhos aqui. A primeira é que os eleitos foram chamados para a glória de serem semelhantes a Jesus Cristo. Então aqui, queridos irmãos em Cristo, vocês como eu, fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Então vocês, como eu, nós vamos deparar dia após dia numa luta constante contra a carne, o diabo e o mundo. Deus quer nos arrancar deste mundo. Ele não tem planos para melhorar este mundo. Ele pode trazer dias de paz, pode. Mas quando vocês veem dias de paz na terra, há perigo por trás disso. Ele quer que nós lutemos dia após dia na guerra contra o mal. Fincar um propósito na vida por santidade, por ser de Cristo em todos os aspectos. Não sermos chatos, antipáticos, não. A santidade de Cristo, ela é empática e ela é simpática. É a vida normal do crente. O alvo é isto. E isso causa uma atitude de antipatia do mundo em relação a nós. Toda vez que quisermos ser semelhantes a Cristo, vai trazer essa antipatia. Especialmente num mundo mergulhado de pecado. Quando homens e mulheres estão a todo custo dizendo por aí que eles são crentes também, que eles têm Jesus no coração. Não é verdade isso. Eles estão querendo fazer de tudo para dizer, olha, nós queremos que você aceite a nossa vida. Nós queremos que você compartilhe conosco o nosso sistema de uma vida de adúltero, de fornicário, de malandragem, de perversidade, de mentira. Eles querem isso. Então eles tentam adular você, tentam seduzir você para que você seja igual. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos iguais a Cristo. Na luta contra o pecado. Na luta por santidade. No modo de falar. Naquilo que nós pensamos. Onde andamos. Evitar o caminho dos perversos. Nunca misturar com a impiedade. Nunca. Caso contrário, nós estamos longe. E Deus, normalmente, Ele traz as suas atividades de correção nas nossas vidas. Eu quero passar rapidamente sobre isso. Por isso eu vou para a segunda lição aqui. E também fomos chamados para a glória de estar com Ele para sempre. Nossa cidade é o céu. Nós não fomos chamados para a terra. A terra é apenas um lugar que Deus está mostrando, exibindo o seu espetáculo. Aqui é uma miséria em comparação com o que Deus tem para nós. Nossa cidade, para onde os milhões de santos já foram, nossa cidade está lá no céu, lá que está o nosso nome registrado, queridos. Lá que está o nosso, vamos dizer, nossa maneira, nossa respiração, nosso oxigênio vem de lá. E para finalizar, eu tenho, então, a última lição. A eleição tem sua obra vista aqui. E para isso eu quero ler o versículo 16 e o versículo 17. Versículo 15 e o versículo 16. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa.
Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e toda a boa palavra. Tá bom, com isso aqui eu vou encerrar. A eleição, então, tem sua obra vista aqui. A primeira obra é vista de um modo ativo. Diz o quê? Conservando a fé. Esse é o modo ativo nosso. Eu estou enfatizando isso aqui, querida igreja. Por quê? Porque o que mais nós vemos hoje, por boca e vida de pessoas chamadas crentes, é que não há conservação da fé. Não há. Há uma mistura tão grande com o mundo. E há os chamados crentes estão tão seduzidos pela impiedade religiosa que eles não sabem o que é a fé cristã. Falta definição. Não abrir mão daquilo que eu creio, daquilo, modo de vida meu. Tem as doutrinas bíblicas, elas são tesouros que nos foram confiadas. Nós somos responsáveis em carregar conosco os utensílios santos do Senhor. Ele nos confiou. Então, quando negamos a nossa fé, nós estamos negando a Deus. Então, os princípios, nossa segura salvação, as doutrinas da eleição, as poderosas doutrinas da vida cristã, do inferno, da herança eterna que temos, da vida cristã em santidade, essas coisas e mais, elas são tremendamente importantes para carregarmos. Temos que colocar isso nos nossos lábios, no nosso coração, na defesa da nossa fé. Então isso aqui é importante, porque elas vão fazer parte da nossa vida, na nossa casa, no modo de viver de uma senhora, de um homem, de um jovem. Vai fazer parte. Ok? A próxima é um modo passivo. Como assim? Ele diz, confiança nos cuidados do Senhor. Aí está a vida de uma fé que descansa em Deus. Eu estou colocando o modo passivo, porque é Deus fazendo isso. O modo ativo é quando eu conservo a minha fé, quando eu numa firme convicção, eu retendo as tradições que me foram confiadas. Aquelas tradições antigas, elas não podem ser jogadas fora. O modo passivo aparece aqui. De que maneira? Primeiro, o trabalho de um amor eterno. Ele nos amou. Ele nos amou. Isso não pode ser ignorado. Hoje há uma busca por amor dos homens. Eu quero ter amigos do meu lado. Eu quero ser bem visto, bem tratado. Muitos têm deixado a fé cristã por causa disso. Por causa do sorriso dos homens. Eu não quero ser mal. Veja bem. Quem me amou foi meu Senhor. Ele me amou na eternidade. E eu devo viver desse amor. É claro que ao viver desse amor, eu verei nesse amor do meu Senhor, como eu posso amar as pessoas da maneira bíblica e correta. Mas Jesus sempre está falando com a igreja dele. Eu te amei. Isso do modo coletivo e do modo individual. Igual o marido deve falar com a esposa. Eu te amo. Jesus vai falar, eu te amei. E pronto. É amor eterno dele. Também no trabalho de consolação eterna. Ele diz o que aqui no texto? E nos deu eterna consolação. Isso aqui é importante, irmãos, porque a vida aqui é cheia de sofrimento. E o Senhor vem pelo Espírito nos consolar. Ele nos consola dia após dia, nas perdas, nas dificuldades,
no choro. Lembra, querido irmão, Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que vai ser no fim, lá no céu. Mas enquanto eu estiver aqui, tem lágrimas descendo. E é Ele que nos consola. E essa consolação é diária. Eu tenho visto muitos irmãos sofrendo, irmãs sofrendo, tá? Quando nós queremos viver à luz da glória de Cristo, o mundo hoje se revolta, até um marido contra uma mulher crente, até uma mulher crente contra um marido, uma mulher incrédula contra um marido crente. E fica assim, muitos jovens enfrentando oposição. O mundo é assim. E nos foi dado o Consolador. E por fim aqui, em atividades do amor, boa palavra, e em obra também, tá? Em toda boa obra e toda a palavra. Qual a nossa atividade diária? Vivemos nas boas obras. Nota, eu não falei em obras, eu falei boas obras. Eu qualifiquei as obras do crente. Elas são chamadas boas obras. Nossas atividades dentro da igreja, tá? Em oração, lutando pela causa, orando pelo pastor, lutando para que o evangelho seja pregado e os outros eleitos sejam alcançados, lutando pelo bem-estar uns dos outros. Boa palavra também, naquilo que falamos, naquilo que vivemos, e assim por diante. Queridos irmãos, tudo documentado. A palavra, que o termo usado para palavra aqui, é a palavra logos. Ela significa que a vida do crente, ela é documentada, porque logos é documento. A palavra de Deus na nossa vida, como nós estamos sempre documentando as coisas, sempre falando a verdade, sempre carregando conosco essas maravilhas eternas que nos foram confiadas, até que Deus nos silencie, até que nossa boca seja fechada pela morte, nossos olhos também, carreguemos essas coisas para sempre. E é minha alegria ver, ó Deus, que Deus opere na vida do meu povo, do povo de Deus, fazendo-os crescer na graça e na verdade.